Pessoal, bom dia. Preparei essa aula aqui, que é um apanhado bastante sucinto sobre taxonomia de fungos, que não é um assunto muito trivial, é alguma coisa um pouco árida para qualquer profissão, né, aplicada como médico, veterinário e dentista, mas a gente precisa localizar o assunto dos fungos inicialmente. Então, a gente vai repassar um pouquinho a taxonomia dos fungos antiga, vai chegar na moderna e eu vou fazer um fechamento com alguns comentários ligando com patógenos atuais que são importantes para nós, tá ok? Então, a primeira coisa, a definição de taxonomia, né? O que é? É uma ciência que vai tentar organizar algum corpo de conhecimento para ajudar a gente a recuperar informação e se localizar nessa informação. Tá? Então, na microbiologia, isso é bastante usado. A gente tem taxonomia para fungos, para bactérias e para os vírus. No caso dos fungos, a base taxonômica inicial ela foi exclusivamente baseada nas características fenotípicas, porque obviamente ninguém conhecia as bases genéticas. Então, antigamente, né, quem que estabeleceu essas bases foi o Linneu, e ele colocou os fungos num reino que era o reino das plantas, né? Esse reino vegetabile, né? Que a gente hoje chama de reino plantae, isso no século XVIII. Então, os fungos foram estudados inicialmente junto com as plantas, e isso desde a época dos gregos, provavelmente pela característica, né, de serem imóveis, terem uma estrutura que lembra uma raiz, que vai absorver nutrientes de um substrato, e por algumas características de reprodução que lembravam reprodução de vegetais. Então, eles foram agrupados nesse grande reino das plantas, né? Lembrando que a gente, há muitos séculos, a gente tinha só o reino animal e o vegetal, e ponto final. Então, olhando para um fungo, o pessoal dizia, olha, isso aqui é uma planta, não é animal. E botaram lá, e foi o que o Linneu fez. Tá? E agora a gente tem bases diferentes. As bases taxonômicas fenotípicas elas até evoluíram, a gente vai ver, mas de 30, 40 anos para cá a gente tem informações genéticas que foram ganhando uma complexidade incrível e que mexeram completamente com a classificação dos fungos. Antes disso, a gente tem a classificação do Whittaker, que surgiu em 69. Até 69, fungo era colocado junto com planta mesmo, né? E 69 não está tão longe assim. E eles estavam nessa subdivisão talófita. E o Whittaker, o que ele fez? Pegou todas as formas de vida compostas por células, tá? E distribuiu nesses 5 reinos, colocando o quê? Todas as bactérias que são procariontes lá no reino Monera, animal no reino Animalia, as plantas que fazem fotossíntese no reino Plantae e os eucariontes exclusivamente unicelulares no reino Protista, né, que são os protozoários. E os fungos acabaram ganhando um reino à parte. Essa classificação, embora ela seja antiga, né, de 69, mas ela é uma classificação muito intuitiva. Quando a gente dá essa aula em graduação, as pessoas conseguem entender muito bem essa divisão aqui. Tá? Então, ainda hoje, a gente usa a classificação do Whittaker, embora haja muitas outras baseadas em biologia molecular. Isso para a divisão dos reinos, né? E aqui é um apanhado das características que foram utilizadas para a gente circunscrever quem são os fungos. Eucariontes, com parede celular, imóveis, como eu falei, absortivos, eles armazenam uma substância de reserva energética que é típica de reino animal, que é o glicogênio. Eles têm quitina na parede celular, e a quitina é um carboidrato típico de reino animal, que a gente encontra em insetos, por exemplo. Não fazem fotossíntese, os únicos que fazem fotossíntese são as plantas, então, inclusive por isso que eles saíram de lá. Não formam tecidos verdadeiros, que é uma propriedade que torna eles um problema, porque qualquer pedacinho do fungo que sobrar nos nossos tecidos, ele consegue produzir um fungo novo a partir daí, mesmo que aquela célula não seja uma célula reprodutiva. Tá? Eu tenho uma certa complexidade, porque existem alguns fungos que são unicelulares e outros que são pluricelulares.
Outras características que acabam circunscrevendo os fungos é a presença de um carboidrato especial chamado beta-glucana na parede celular. E aí alguns acréscimos. Existe uma via metabólica da lisina que é muito peculiar dos fungos e as cristas mitocondriais elas são meio achatadas no caso dos fungos. Então tudo isso aí consegue caracterizar para nós esse grande grupo. E a base da taxonomia na micologia, ela acabou seguindo a base da taxonomia das plantas, isso hoje, que é a reprodução. Então, isso não mudou. Apesar dos fungos terem saído do reino Plantae, o pessoal continuou utilizando a base que era usada nas plantas. Eu coloquei até aí o código botânico de nomenclatura, que foi usado bastante para os fungos. Então, para nós, a reprodução sexuada dos fungos deveria ser o grande balizador para fazer a taxonomia deles. De fato, eu tenho reprodução sexuada em fungos, que a gente chama de estado teleomórfico, mas eu tenho também uma reprodução assexuada, que a gente chama de estado anamórfico, né? Lógico que a sexuada acaba produzindo variabilidade e a assexuada acaba produzindo grande número, tá? Aqui, só reforçando aquilo que eu disse, a sexuada seria a nossa base de classificação e a assexuada seria só acessória. Só que o que aconteceu? Isso é um acidente histórico, né? O pessoal não conhecia a fase sexuada de muitos fungos. Então, eles foram colocados como fungos de reprodução exclusivamente assexuada. Mas, claro que o pessoal sabia que porque não conhecia, né? Esses fungos acabaram ganhando uma divisão que a gente chamava antigamente de deuteromicotina ou deuteromicota, ou fungos imperfeitos, que eram esses fungos que faziam reprodução assexuada ou que não se conhecia de forma nenhuma a reprodução sexuada deles. E durante muito tempo essa subdivisão, essa divisão, ela perdurou, tá? O que acontece? Dentro da área médica, a gente acumulou muita informação desses fungos, esses deuteromicetos. Então, ainda hoje, os livros de micologia médica, eles utilizam a taxonomia antiga. Por quê? Porque ela é muito familiar, muito bem conhecida e toda a informação anterior está baseada nela. Então, a gente está passando por uma transição, né? E uma hora isso vai ter que mudar, mas nesse instante a gente percebe que os livros de micologia médica eles continuam usando a taxonomia antiga, mesmo a gente tendo descoberto a fase sexuada de muitos dos fungos de importância médica, tá? Então, resumindo, é uma bagunça, é isso. É uma área em que você tem muitos autores, cada um com um ponto de vista diferente, todos eles meio concorrentes. Você tem uma taxonomia antiga que tem uma força muito grande, uma taxonomia nova baseada em características genéticas que não são tão intuitivas para nós quanto as fenotípicas. Então, isso torna taxonomia fúngica um assunto que, como já me disseram, é um pesadelo, tá? E aqui eu vou começar pela taxonomia como era mais antigamente, em que a gente pegava todos os fungos e dividia nesses dois grandes grupos, Myxomicota e Eumicota. Myxomicota eram fungos muito esquisitos, ameboides, com movimento. Eles chamavam de fungos do lodo, tá? Isso aqui não existe mais no reino fungo, eles foram transferidos para o reino protista. Então nós não temos mais Myxomicota. O que vai interessar para a gente são os Eumicota, que eram também chamados antigamente de fungos verdadeiros. Tá? E esse aqui é muito interessante. Essa figura ela é de um livro muito simplesinho, escrito por um espanhol, um chileno, aliás, e ele colocou a divisão dos Eumicota de forma muito didática aqui. Aí vocês estão vendo ali à esquerda micélio não septado,
à direita micélio septado, e a gente tem essas duas grandes vertentes originando 5 subdivisões, né, que a gente chamava de mastigomicotina, zigomicotina, ascomicotina, basidiomicotina e deuteromicotina. São nomes muito estranhos, né? Mas assim, não é muito difícil. Esses à direita, que são os deuteromicotinas, são aqueles fungos imperfeitos. A gente tem, aliás, né, uma grande quantidade de patógenos nesse grupo. Os basidiomicotina tem os cogumelos e algumas leveduras. Os ascomicotina, a gente tem também alguns fungos importantes como patógenos. O zigomicotina, eu também tenho alguns raros patógenos que causam doenças bem invasivas. E ali os mastigomicotinas são fungos aquáticos, é uma coisa bem diferente. Essa é uma taxonomia que perdurou por bastante tempo e que até hoje todo mundo que trabalhou com fungos tem muita familiaridade, mas ela mudou e mudou bastante. Eu coloquei aqui, eu vou apenas passar, não vou obviamente ler, só para vocês terem uma ideia de como eram os grupos, né, classe, ordem, famílias e alguns gêneros nessas grandes subdivisões. A mastigomicotina, zigomicotina, ascomicotina, a basidiomicotina e a deuteromicotina, ou também chamada de fungi imperfecti, né? Fungos imperfeitos, porque não se conhecia a fase sexuada deles. Né? Bem antigo e começou a mudar bem para valer no início dos anos 2000, quando o pessoal colocou o reino fungi dividido nessas 4 divisões. Eles pegaram os fungos imperfeitos e distribuíram principalmente para os ascomicota. Então a gente ficou com zigomicota, quitridiomicota, ascomicota e basidiomicota. Tá? Essa foi uma divisão, lembrando que são os fungos verdadeiros, né? Quando apareceram os dados genéticos, então a gente passou a conseguir fazer análise genética, sequenciamento, amplificações e a bioinformática que avalia esses dados, a gente passou a conseguir construir conjuntos de informações diferentes, especialmente alguns que se baseiam na ancestralidade desses fungos. Então, ao invés da gente usar critérios, por exemplo, fenotípicos, só de morfologia, a gente passou a usar critérios genéticos. E isso aqui produz uma baita de uma diferença. Tá? E aí eu coloquei aqui uma definição de filogenia, porque é isso que é usado hoje para fazer a taxonomia fúngica, né? E essa palavra filo não quer dizer amigo, não, quer dizer tribo ou grupo, e genia, origem, né? E é um termo que foi cunhado aí no século XIX pelo Haeckel. E a gente usa hoje isso muito, as famosas árvores filogenéticas. Tá? E eu montei esse slide, eu trabalhei com isso no meu doutorado, com filogenia de fungo, para mostrar como é que é o salto entre o fenótipo exclusivamente e o genótipo. Quando a gente olha ali à esquerda tubarão e golfinho, para uma pessoa do século XII, os dois eram peixes ali, porque os dois estavam no mar, tem barbatana, nada parecido, do mesmo jeito que morcego e urubu, águia, os dois voam. Então, se a gente pegar por uma característica fenotípica muito simples, a gente acaba agrupando esses animais no mesmo grupo. E isso está errado, né? Como a gente sabe, porque tubarão é peixe e golfinho é mamífero, morcego é mamífero e urubu é ave. Então, a gente tem aqui uma questão de acordo com o que você escolhe para classificar os animais, você pode ter agrupamentos mais ou menos pertinentes, tá? Aqui eu peguei um exemplo extremo, né, de fenótipos que são parecidos, mas a gente sabe muito bem que eles não são pertencentes aos mesmos grupos, né? O que os dados genéticos fizeram foi conturbar os dados morfológicos do que a gente enxergava no microscópio. Tá? Aqui é um outro slide que eu gosto de mostrar. Dá para acreditar que esse pintinho é um descendente desse bicho aí de cima? Pois é.
Ninguém diria isso com base no fenótipo, mas com base na filogenia, sim. Só para vocês terem ideia de como a filogenia ela perturba e ela traz informações novas e muito interessantes sobre ancestralidade. Então, aqui a gente vai avançando aí nos termos de filogenia, eu consigo construir, com base em dados genéticos e análise por computador, as famosas árvores filogenéticas, que são árvores de ancestralidade, que a gente chama de cladogramas ou filogramas, tá? E aí, dentro dessas árvores, eu tenho grupos, né, que a gente chama de clados ou grupo monofilético, que derivam de um ancestral comum. Aqui eu tenho uma árvore genealógica, que eu acho que é uma boa metáfora para uma árvore filogenética, e é uma árvore esquemática mostrando como é que funciona uma árvore filogenética, em que eu tenho uma raiz, eu tenho uma seta de tempo que vai para lá, nós, que representaria um ancestral comum que dá origem a descendentes, tá? Aqui é um termo politomia, quando você tem mais de dois, e aqui os táxons, que são o ser, o indivíduo atual que você usa para fazer a filogenia. Tá? Então, esse aqui é um esquema de árvore filogenética. E eu coloquei aqui, eu acho que é mais fácil a gente entender pegando algo que nos é familiar, árvore filogenética de primatas. Isso aqui foi feito com base em dados genéticos. Então, eu tenho aqui um ancestral comum dos primatas do Velho Mundo, que a gente pressupõe, porque a gente não tem acesso a ele, e eu tenho aqui o ser humano. E olhem como ele é bem próximo dos chimpanzés, tanto o chimpanzé tradicional quanto o bonobo, que é aquele chimpanzé menorzinho ali, mais simpático, inclusive. E a gente tem alguma proximidade com o gorila, e a gente está um pouquinho mais distante do orangotango. Então, essa árvore aqui permite traçar esse parentesco que a gente tem e nos agrupar de alguma maneira. É isso que é usado na microbiologia e na área de micologia. Tá? Aqui é uma árvore de Mycobacterium, que é um agente de tuberculose, hanseníase, uma árvore não enraizada, como a gente chama, tá? Também só para uma outra ilustração. E os passos fundamentais para eu fazer uma filogenia é escolher os caracteres, escolher o pressuposto como eles evoluem. Não vou entrar nesses detalhes, isso aqui seria uma aula inteira, mas a gente escolhe alguma característica, sequências genéticas, como elas mudam. Eu escolho um método matemático que vai calcular como essa mudança acontece e existem alguns métodos de validação. Basicamente, esses são os passos para uma filogenia. Tá? E hoje, como eu falei, o pessoal usa dados genéticos. Esses são os principais usados atualmente, né? A região ITS do RNA ribossômico, o próprio RNA ribossômico, unidades de RNA polimerase, um fator de elongação, genes de alfa e beta tubulinas e o DNA mitocondrial. Essas são algumas das regiões usadas. Repare o seguinte, não existe uma que seja melhor que a outra. Existem autores que defendem algumas em detrimento das outras. Por isso que a coisa é difícil de chegar a um consenso na parte de filogenia e taxonomia. Aqui é uma ilustração de livro de genética, mostrando as regiões ITS de um ribossomo, né, de um RNA ribossômico, que são essas regiões interespaçadoras. Eu coloquei isso aqui para mostrar como o poder computacional foi o que revolucionou. Claro que a análise genética em si foi uma revolução necessária, mas o poder computacional também foi. Por quê? Quando eu uso um número muito grande de indivíduos para fazer uma filogenia, eu produzo um número de árvores tão grande, olha isso aqui, que eu não consigo fazer essa análise matemática se eu não tiver um computador muito bom. Tá? Só a título de ilustração, há 20 anos atrás, trabalhando com alguma coisa como um número até 50, mais ou menos, bem menor que 50,
eu tinha que deixar o computador rodando vários dias, até ele conseguir chegar numa árvore consensual. Hoje em dia você faz isso num piscar de olhos, né? Então as coisas mudaram bastante, o que possibilita que eu coloque um número muito maior aqui, e eu obviamente vou obter um número proporcional de árvores. E essa aqui é uma evolução daquela taxonomia inicial que eu tinha colocado lá atrás, no começo dos anos 2000, que fez a primeira divisão do reino, fez uma divisão do reino fungi em 4 subdivisões. A gente teve outras, como esta aqui, por exemplo. Reparem que ela é bem mais complexa, porque ela pega todos os fungos, coloca um sub-reino chamado Dicária, aí coloca essas divisões que a gente pode chamar de filos, aí coloca um subfilo com outras divisões. Tá? Essa foi uma proposta que surgiu depois dessa dos anos 2000, complicou já bastante, dá para perceber, né? Aqui é uma outra divisão que coloca todos eles em 5 grandes filos. Reparem que alguns nomes se repetem, né? Basidiomycota, Zygomycota, Chytridiomycota, Ascomycota, e aqui tem um Glomeromycota, que é um novo. E isso aqui é de figura de livro, né? Os livros tendem a fazer uma síntese de um período de tempo da ciência. Então, é um livro de micologia especializado em fungos. Então, eu tenho aqui os Dicária com os Ascomycota, Basidiomycota, e aqui ele coloca de um outro jeito ainda esse filo, Glomeromycota, e essas subdivisões aqui. Então, reparem como já está diferente. Aqui eu vou colocar para vocês o que interessa mais para nós, que é uma divisão recente, mais ou menos compilada em 2019, então é algo que tem um ano, do reino fungi, tá? Em que você tem agora 9 divisões, 9 filos dos fungos. Então eu tenho esse Opisthosporide, Chytridiomycota, Zoopagomycota, Neocalimástigomycota, os nomes são bons, né? Mucoromycota, Blastocladiomycota, Glomeromycota, Basidiomycota e Ascomycota. Essa é a classificação mais moderna. Isso significa que essa é consensual? Não, não exatamente. Mas essa é uma em que os autores eles fizeram uma grande compilação e eles foram muito convincentes na colocação dessa taxonomia aí. Então eu estou adotando ela para nós aqui. Então reparem como tudo mudou daquela classificação de 5 divisões ou subdivisões para essa que tem 9. E aí eu coloquei aqui um breve resumo para vocês terem ideia do que tem de importante para a área médica, né, nisso tudo. Porque, na verdade, a gente só está falando de muitos nomes difíceis aqui, a gente precisa entender como é que isso se aplica na realidade médica. Esses 3 aqui são considerados fungos zoospóricos. Eles têm flagelo, tá? E são parasitas intracelulares de alguns eucariotos, como invertebrados, protozoários e outros. E muitos são saprófitas, ou seja, decompõem matéria orgânica. Aqui eu não tenho fungo de importância médica. Nesse outro grupo aqui, eu tenho alguns fungos que estão associados com o trato gastrointestinal de mamíferos e aves e grandes decompositores anaeróbios de celulose. Eu também tenho muito pouca importância médica nesse grupo aqui. Nesses Zoopagomycota, eu tenho 2 gêneros importantes, Conidiobolus e Basidiobolus. A gente vai ver que antigamente esses 2 gêneros eram colocados como zigomicoses, né, porque eles estavam dentro da zigomicotina, mas agora eles estão nesse filo, nessa divisão. No Glomeromycota eu tenho fungos micorrízicos, é algo que também não interessa para a área médica,
porque é fungo associado à raiz de planta que potencializa o crescimento das plantas. Isso aqui tem uma importância grande aonde? Na área de agronomia. Aqui eu tenho um grupo que já tem uma importância razoável, que é o Mucoromicota, em que eu tenho alguns fungos que são deteriorantes de alimentos, então causam prejuízo para a indústria de alimentos. Eu tenho alguns deles que biotransformam alimentos, que depois a gente ingere, então aí também tem uma importância econômica no sentido de nos dar dinheiro, né? E eu tenho alguns gêneros que podem eventualmente causar doença, como é o caso do Mucor, Rhizopus e Absidia, que mudou de nome, mas eu estou usando o nome antigo aqui, tá? Por questão de familiaridade, mas ela trocou de nome. E as doenças causadas por esses fungos aqui, elas são muito invasivas e muito rápidas, mas são muito raras, tá? Elas têm uma alta letalidade, inclusive. E aqui eu tenho os dois filos mais importantes para a área médica. Eles são colocados, Basidiomycota e Ascomycota, como dicária. Eles têm um ciclo sexual em que você tem fusão de hifa, e essa fusão depois sofre uma meiose e se produz um fungo que tem dois núcleos diferentes vivendo no mesmo fungo. Por isso que é chamado de dicária, de dois, né? E esses dois, eu tenho os Basidiomycota, que é o segundo mais numeroso. E reparem que nesse caso, apesar da análise genética, ela bateu com a análise morfológica. Por quê? Morfologicamente, Basidium miceto era um fungo que produzia uma estrutura reprodutiva que era como se fosse um pedestal com 4 esporos, que a gente chama de basídio, e eles de basidiósporos, né? E isso se manteve dentro da classificação genética. Então, ela acabou refletindo a classificação antiga. E para citar dois gêneros importantes, a gente tem aí a Malacésia, que no caso a gente tem a Malacésia furfur, causadora da pitiríase versicolor, e o Cryptococcus, que causa criptococose, que certamente vocês já ouviram falar. Nos Ascomycota, eu tenho a maioria dos fungos patogênicos para o ser humano, e como exemplos eu tenho a Cândida, Pneumocystis, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus. Tá? Claro que tem muitos outros, mas eu estou só dando alguns exemplos para não poluir demais essa aula aqui. Toda essa informação final dessa última chave está nesse artigo, ele é muito bom, ele faz uma grande síntese. Tá? Reparem aqui na data dele, ó, ele é bem recente, 2019. Tá? E esse aqui é um outro livro para mostrar o quê? Apesar da gente ter classificações baseadas em genética, altamente sofisticadas, combinando inúmeros dados, os livros de micologia médica continuam usando as classificações antigas. Aqui. Nesse caso, ele está colocando alguns fungos que têm reprodução sexuada, com uma divisão antiga ainda, mas baseada em reprodução sexuada. E aqui eu tenho fungos, uma classificação baseada em reprodução assexuada, porque isso é o que consolidou muito o conhecimento dentro da área médica. Então, os livros atuais ainda usam essa classificação. O que a gente pode esperar? Que no momento que tiver algum consenso maior em relação à taxonomia, principalmente baseado em dados genéticos, isso vai começar pouco a pouco a mudar, mas não vai ser um salto de uma hora para outra. Tá? E aqui eu coloquei um artigo que saiu em 2017 que bagunçou nossa taxonomia de dermatófitos, que é um grupo muito importante para a área de dermatologia, né? A gente tem aqueles 3 gêneros, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, e essa nova classificação já criou quase 10 gêneros diferentes. Então, redistribuiu os 3 em quase 10, em 7. Então, isso bagunçou bastante, mas é muito novo. Reparem, em 2017 isso foi publicado. Para ser aceito, para ser incorporado ou para ser validado, ainda vai bastante tempo. Tá? E eu coloquei aqui um artigo
se vocês repararem, ele é bem mais antigo, 2011, mas eu achei interessante porque já naquela época, antes dessa nova taxonomia dos dermatófitos, esse autor aqui, ele estava questionando essas taxonomias baseadas em dados genéticos. Olha aqui a conclusão do resumo dele, né? O que ele diz, basicamente? Ele está contestando, na época, classificações baseadas em um único gene, porque muitas pessoas nesse início da década estavam propondo trocas na taxonomia dos dermatófitos baseado em um único gene. E ele dizia que isso bagunçava o ordenamento dos dermatófitos e não ajudava em nada. E, na opinião dele, por que não usar 2 genes? Por que não usar 3? Por que não usar vários? Por que não usar o genoma inteiro? A gente tem muitas opções como critério, não existe um critério que é o verdadeiro. Na teoria, o que seria o ideal? Eu escolher um critério que repercutisse de forma prática para a gente. Eu não posso criar uma taxonomia que bagunça toda a parte aplicada. Tem que ser útil para o médico que está lá na ponta. Então, essa é um questionamento que eu achei muito legal da parte dele, e ele termina aqui falando justamente disso aí. Tá? Ele revisou a parte de taxonomia de Tricófton, e o que ele fala é: tomem cuidado com essas novas taxonomias. Por que eu estou querendo encerrar a aula com isso? Pelo seguinte, para mostrar como essa área da taxonomia é uma área difícil, muda constantemente, tem muita divergência entre os autores, e no momento em que a gente está introduzindo dados genéticos, existe um pouco de confusão, porque eu tenho muita coisa para usar. A verdade é essa. Eu posso usar muitos genes diferentes, posso combinar genes para fazer uma taxonomia e o resultado pode ser diverso. Então a gente está num momento assim que é uma selva. E óbvio que alguns autores vão ser mais convincentes que outros, alguns autores têm mais prestígio, eles podem fazer valer uma taxonomia, mas ela pode mudar daqui a algum tempo. Então, basicamente, a aula era isso, tá certo? E a gente encerra por aqui e deixa para debater e trocar algumas ideias lá na videoconferência síncrona que a gente vai fazer, tá ok? Até lá, gente!